Pessoal, tudo bom? Mais um Voando com Baleias no ar, toda quinta-feira, 6 horas da manhã, bem cedinho no Spotify e ao meio-dia no YouTube. Como vocês estão? Espero que estejam bem, saudáveis, felizes, etc, etc e etc. Como sempre, acompanhado aqui do meu bom cafezinho. Já vai pegando o seu café, se tiver na academia, já vai aumentando o volume, porque eu quero todo mundo naquela animação, hein? Eu quero aquele grau, eu quero aquela alegria, aquela felicidade de ser feliz. Felicidade de ser feliz é foda, hein? Enfim, mas vocês entenderam o espírito. Gente, hoje o episódio é de contar história, mas não é qualquer história não. São aquelas histórias que se eu não tivesse vivido, eu dificilmente acreditaria se alguém me contasse. Não é nada sobrenatural, nem nada do tipo, mas é aquela história tão absurda que vem do absurdo mais absurdo que a gente conhece na nossa vidinha, que é o absurdo do ser humano mesmo. Então, hoje eu resolvi contar algumas histórias que aconteceram comigo quando eu estava trabalhando em redação de televisão. Bom, para quem não sabe, eu sou jornalista de formação, me formei pela PUC, aqui de Campinas. Me formei em 2012, então faz bastante tempo, e eu trabalhei desde sempre, basicamente. Comecei a trabalhar já no segundo ano de faculdade. E eu comecei como editor de imagem, depois eu fui para a parte de produção, que é quem está ali realmente no dia a dia da notícia, né? Marcando com entrevistados, levantando pautas, controlando equipes na rua, enfim. E tendo contato direto com o público e com personagens muito peculiares, dá para dizer, para ser respeitoso. Enfim, eu trabalhava numa emissora de TV aqui de Campinas e a gente, volta e meia, recebia ligações, pedidos de pessoas, pedidos de ajuda, sugestões de reportagem, problemas que variavam desde ter um buraco no bairro da pessoa até realmente o filho estar precisando de um leito. Então, era todo tipo de problema, todo tipo de história que chegava pra gente. Muitas delas realmente faziam sentido, mas outras você questionava um pouco: o que eu tô fazendo aqui? Será que eu realmente quero viver essa vida para ouvir isso daqui? Uma delas era bem famosa aqui em Campinas, que era a história de uma senhora que enxergava aparições no vidro da casa dela, no vidro da janela do apartamento dela. E essa senhora era conhecida em todas as redações de veículos de comunicação aqui de Campinas, porque a gente se conversava, né? Então, ou eu tinha colegas que já estavam trabalhando também em redação de outros veículos, ou eu tinha veteranos meus que conheciam a história da mulher que ligava para falar que Nossa Senhora aparecia no vidro dela e que era para a gente fazer uma reportagem para mostrar, porque ela não aguentava mais, ela ouvia tanto Nossa Senhora quanto o diabo, e aparecia no vidro, no vitral do apartamento dela. E aí, ai gente, não pode. Será que eu posso dar risada disso? Acho que sim, não sei. Enfim, mas quando eram os anjos, né, ela dizia, quando eram os anjos cantando, e quando era uma aparição boa, né, de Nossa Senhora ou dos anjos, ela disse que ouvia uma música celestial do tipo, oh! E aí, quando era o diabo, ela ouvia tipo, oh! E isso, meus queridos, eu estou contando para você, aliás, para vocês, da forma como ela contava no telefone pra gente. Ela contava exatamente desse jeito. E você pensa que era de zoeira, que a pessoa dava risada da história? Não dava, ela contava muito sério. E ela ligava todo santo dia para saber se a gente ia fazer reportagem ou não. Lá nas primeiras vezes que ela ligou, a gente mandou uma equipe ou outra, uma vez ou outra, que até eram equipes e reportagens que tinham sido feitas até antes de eu entrar nessa emissora de TV. Mas depois todo mundo descobriu que ela sempre ligava, e ligava para todas as emissoras de TV, e jornais e rádios de Campinas. Aí ela virou uma figurinha carimbada. Falou: ai, tá bom, senhora, a gente vai ver o que pode fazer aqui dentro
e aí dava uma volta nela. Isso era o dia mais normal, tá? Porque o que aconteceu? Essa emissora que eu trabalhava aqui em Campinas, ela era afiliada do SBT. E teve uma troca, né, uma negociação, e ela virou afiliada da Record. A partir desse momento, a gerente de jornalismo da Record, que veio para cá para implementar a emissora aqui, né, os programas, a linha editorial, etc. e tal, achou que era uma boa ideia estampar o número fixo no jornal ao vivo para as pessoas ligarem. Porque, queridos, eu sou jurássico, a gente não tinha WhatsApp ainda, né? Ou pelo menos não se usava tanto nas TVs, ou não tinha uma rapidez tão grande de utilização do WhatsApp quanto tem hoje em dia. Era um número fixo da redação. E este telefone ficava do lado de quem? Exatamente de mim. Então, durante 2 horas do meu dia, eu ficava atendendo telefonemas o tempo inteiro e eu não conseguia parar para escrever, fazer minhas pautas, apurar minhas notícias, escrever roteiro. Não conseguia, porque eu tinha que ficar atendendo o telefone, anotando coisas, que na sua maioria era: pede para o apresentador mandar um beijo para fulano de tal, pede um abraço para essa cidade aqui, etc. Eu falo, meu Deus do céu, não aguento, não consigo trabalhar. E cá entre nós, tinha vezes que eu deixava meio fora do gancho, porque não tinha como, não tinha condição. Ou eu deixava meio fora do gancho, ou eu tirava um pouquinho o fio, porque não era insuportável, não tinha como. Numa dessas, é a segunda história, eu estava lá trabalhando, como sempre fazia, atendi redação, que era como a gente atendia, e a pessoa do outro lado falou assim: eu queria, por favor, o número do Gugu, da produção do Gugu. Porque a gente fica em Campinas, a produção do Gugu, dos programas de entretenimento da Record ficam todos em São Paulo. Então a gente não tem relação direta, né? Eu falei, mas por quê? Não é nada que a gente possa ajudar? É algum problema? É algum tema de reportagem? Porque isso também acontecia. As pessoas ligavam pra gente achando que a gente era Record São Paulo. E não, né? E muitas vezes eles queriam falar com São Paulo para problemas locais. E não importava, né? São Paulo cobre São Paulo, Brasil, e as afiliadas cobrem as regiões onde elas estão. Essa é a lógica. É algum problema, é alguma coisa em que a gente possa ajudar? Ele falou assim, muito sério, falou, então, é que eu sou... Vocês prestem muita atenção, tá? É que eu sou filho do ator norte-americano Arnold Schwarzenegger e eu gostaria de entrar em contato com o Gugu para ver se ele consegue fazer uma ponte para, sabe, regularizar a situação com meu pai. Sim, eu recebi uma ligação para conseguir pensão alimentícia para o filho do Arnold Schwarzenegger. Você tem isso no seu currículo? Não, mas eu tenho. Ó, beijinho no ombro pra vocês. Eu fiquei tão sem reação na hora que eu falei, tá, só um minutinho. Eu deixei mudo. Rafael, quando tinha seus 19 anos, era muito gozador, né? Muito paiacitos. Eu falei, gente, ó, tô com o filho do Arnold Schwarzenegger na linha. O que eu faço? Aí o pessoal, kkkk, não acredito, não sei o que, nananana. E a pessoa tava falando sério, gente. Não é como se fosse uma zoeira e desligou na minha cara. Ela realmente tava falando sério. Sabe quando a pessoa realmente acredita no que ela tá falando? E aí eu passei o número de São Paulo. Falei assim, quer saber? São Paulo se vira. Eu tô quase no fim do meu horário, eu não vou resolver, eles que resolvam. Se quiser ajudar, ajuda, se não, paciência, fiz minha parte. E passei o número de São Paulo e falei, boa sorte. Não sei o que aconteceu depois disso, mas até onde eu saiba, Arnold Schwarzenegger não foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Alexandre de Moraes faça alguma coisa, né? Por fim, teve uma outra situação que essa era um pouco mais tensa, que era uma pessoa que
ela entregou uma vez na recepção pra gente uma pilha de documentos dentro de um envelope com um monte de CDs, um monte de papel. E ela dizia que ali continha um estudo muito aprofundado dela que tinha chegado na cura para a AIDS por meio da utilização da água. E esse era um dos casos que rodava entre os produtores, porque ninguém queria atender a pessoa. Sobrou para quem? Sobrou para mim. Peguei os papéis, tentei abrir o computador, tentei abrir o CD, não tinha nada, dava erro, não era vírus, mas dava erro. Os papéis também não diziam nada com nada. Até que o dia que essa pessoa voltou, porque eles voltavam, né? Eles não só ligavam o tempo todo, como eles voltavam presencialmente no prédio para falar com a gente, para falar com a produção. E a gente tinha que descer para atender. Aí eu fui lá, atendi e falei assim: olha, a gente tá avaliando o seu caso. Na época o Rafael não falava muito, isso aqui é uma bosta, isso aqui não vale, isso é doido. Porque a justificativa da pessoa era que ela estava sendo perseguida pelo FBI, pela CIA, porque ela tinha descoberto isso, essa cura para AIDS por meio da água. É óbvio que era delírio, né, gente? Era delulu. A pessoa não tinha nada a ver com o que poderia ser isso. E aí eu conversei com a pessoa na maior paciência do mundo, fiquei ali falando, etc, etc. E aí a pessoa foi embora, bem revoltada, porque ela, né, não teve a matéria dela publicada, mas era isso. Esses eram os meus dias mais normais trabalhando em redação de TV. Vocês acham que é só glamour? Vocês acham que dá lá meia hora de jornal, pega o microfoninho, fala, anda de um lado para o outro do cenário, toca o telão os touchscreen, você acha que é só isso? Nada, tem muita ralação, tem muito bastidor e principalmente tem muita gente doida. Tanto quem busca TV quanto quem tá trabalhando lá, tá? Tô eu aqui que sou a prova viva disso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Se quiserem, eu trago mais histórias aqui, porque o que não falta é história dentro do jornalismo, do tempo que eu trabalhei em redação. E o nosso episódio vai ficando por aqui. Voando com Baleias está chegando ao fim. Não se esqueça, então, que a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. Não me deixa sozinho ao longo da semana. Siga o Voando com Baleias no Instagram, no TikTok, no YouTube em formato Shorts, que sempre que possível eu tô lá soltando os cortes para você acompanhar ao longo da semana e ficarmos assim, ó, bem juntinhos. Ai, que juntinhos! Ai, tô tão juntinho, tão pequenininho, tão juntinho. Enfim, a gente se vê no próximo episódio. Fiquem bem, se cuidem. Valeu, um abraço e até lá. Tchau, tchau.